Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Os sensores fornecem ao módulo de controle do trem de força, PCM, dados que o ajudam a avaliar o funcionamento do motor. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, SCT, é uma dessas peças e é fundamental para a operação geral do seu veículo. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele. O que é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor? O sensor SCT mede a temperatura do líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento, o que permite que o PCM controle a ignição e a mistura de combustível. Quando o motor está frio, o PCM ajusta a mistura de combustível para ser mais rica do que o normal, a fim de evitar que o motor pare e tropece. Quando o motor está quente, a mistura de combustível é mais pobre do que o normal para maximizar a economia de combustível e minimizar as emissões de escapamento. O sensor SCT é um sensor de alta autoridade quando o motor está frio, pois o tempo de ignição é adaptado de acordo com a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Ele também fornece informações sobre a posição do controle de ar de marcha lenta, IAC, o estado do circuito fechado do sensor de oxigênio, os tempos de ativação e desativação da purga do canister e a velocidade de marcha lenta. Alguns veículos, como Chrysler e General Motors, têm um resistor de reforço que amplia o alcance do sensor SCT. Esse circuito adicional permite que o PCM obtenha uma leitura mais precisa da temperatura do líquido de arrefecimento do motor do que com um único circuito. Onde está localizado o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor? O sensor SCT geralmente está localizado próximo ao termostato no cabeçote do cilindro ou no compartimento do termostato. O sensor SCT geralmente está localizado próximo ao termostato no cabeçote do cilindro ou no compartimento do termostato. Muitos veículos também têm um segundo sensor SCT em outra parte do motor ou do radiador. Consulte um manual de reparos ou um banco de dados de reparos para determinar a localização do sensor SCT do seu veículo. Como funciona um sensor SCT? Os sensores SCT são feitos de um material semicondutor cuja resistência diminui à medida que a temperatura do sensor aumenta. Ele tem uma resistência alta quando o líquido de arrefecimento está frio e uma resistência baixa quando o líquido de arrefecimento está quente, também conhecido como coeficiente de temperatura negativo, NTC. Se o conector da fiação do sensor SCT estiver danificado, ele pode produzir alta resistência e fazer com que o PCM forneça uma mistura de combustível mais rica do que o normal. Quais são os sinais de um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor ruim? Um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor com defeito afeta a maneira como o PCM fornece combustível ao motor, o que pode reduzir o desempenho do motor do veículo. Aqui estão os sintomas mais comuns que você pode notar quando o seu veículo tem um sensor SCT defeituoso. Um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor com defeito afeta a maneira como o PCM fornece combustível ao motor, o que pode reduzir o desempenho do motor do veículo. Quilometragem incorreta. Se o sensor SCT enviar o sinal errado para o PCM, o motor está quente ou frio quando não está. O computador pode produzir uma mistura incorreta de ar e combustível e fazer com que o motor queime muito combustível. Dificuldade para dar partida no motor. O PCM depende do sensor SCT para controlar a ignição e a quantidade de combustível a ser injetada no motor. Portanto, se o sensor falhar, você poderá ter dificuldade para dar partida no motor. Superaquecimento do motor. Na maioria dos veículos, o ventilador de arrefecimento usa o mesmo sensor que o sensor do líquido de arrefecimento do motor, o que significa que ele também depende do PCM para suas entradas. Se o PCM receber um sinal ruim do sensor SCT, ele poderá impedir o funcionamento da ventoinha e causar superaquecimento do motor. Marcha lenta irregular. A mistura incorreta de combustível devido a um sensor SCT defeituoso pode fazer com que o veículo fique em marcha lenta de forma irregular. Emissões de fumaça preta. Um sensor SCT defeituoso pode fazer com que o PCM produza uma mistura de combustível mais rica do que o normal. Quando o excesso de combustível queima no tubo de escapamento, ele pode produzir uma fumaça preta espessa. Quais códigos de falha estão associados a um sensor SCT defeituoso? Qualquer problema com o sensor SCT pode fazer com que o PCM registre um código de diagnóstico de problemas, DTC. Aqui estão os códigos mais comuns que uma ferramenta de análise pode reconhecer. Código P0116, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, problema de desempenho, limite. Código P0115, sensor de temperatura.
do líquido de arrefecimento, falha no circuito código P2185, código, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. 2 Circuito alto código P0117, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, valor de entrada muito baixo código P0119, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, circuito intermitente. Quanto custa a substituição de um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento? A substituição do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor normalmente custa entre €10 e €100, dependendo de fatores, como a marca e a especificação do seu veículo. O custo da mão de obra para a instalação de um novo sensor geralmente fica entre €100 e €200. Como encontrar o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento correto para o seu veículo? Conhecer as especificações do seu veículo é fundamental para encontrar um substituto direto para o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento danificado. Na CarParts. Facilitamos isso para você com o seletor de veículos do nosso site. Basta inserir o ano, a marca, o modelo e o tamanho do motor do seu veículo e nosso catálogo mostrará todos os sensores SCT compatíveis com o seu veículo. Disponíveis e prontos para envio, nossos sensores SCT também contam com uma garantia de preço baixo, para que você possa restaurar seu veículo dentro do seu orçamento de reparos. Faça seu pedido hoje e entregaremos a peça de que você precisa diretamente na sua porta em apenas 2 dias úteis. Em conclusão, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor desempenha um papel crucial na manutenção do desempenho e da eficiência do veículo. Sua localização estratégica permite monitorar a temperatura do motor em tempo real, garantindo que ele opere dentro dos limites ideais. Ficar atento aos sinais de falha, como superaquecimento ou luzes de alerta no painel, é fundamental para evitar danos sérios ao motor. Manter esse componente em bom estado é essencial para a longevidade do seu veículo e para garantir uma condução segura e eficiente. Agradecemos por assistir e até a próxima.